Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast. Eu quero agradecer penhoradamente a sua presença aqui comigo para tratarmos de um assunto da mais alta importância. Vou falar sobre as 4 fases da família. Quais são elas? Já passou por elas? Em qual delas você está? Pretende chegar à última? O que tem que acontecer para chegar lá? Não vai embora não, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. As 4 fases da família. É exatamente isso que o Salmo 127 e 128 vai nos apresentar. E é curioso porque o ideal é que todos nós cheguemos até esta 4ª fase da família. Esses 2 salmos, o primeiro salmo de Salomão, o segundo não há menção da autoria, retratam exatamente em sequência essas 4 fases. A família é uma instituição divina. A família é a primeira instituição divina. A família é a célula mãe, a célula máter da sociedade. Sem a família não há tecido social. Sem a família não tem igreja, sem a família não tem nação. Então a família precisa merecer nossa mais alta atenção, nosso maior cuidado e o nosso melhor investimento. Quais são essas 4 fases? Em primeiro lugar, veja você comigo Salmo 127, verso 1 e 2, quando diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Então, a primeira coisa é o começo do casamento. É a primeira fase. 2 jovens, 2 pessoas, um homem e uma mulher, se conhecem, se amam, têm sonhos, têm amor, têm projetos, têm desejos de formar uma família. Eles se casam. Mas Salomão está nos argumentando aqui que a primeira coisa que precisa existir no casamento é a presença de Deus como edificador desta família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você pode ter conhecimento, você pode ter experiência, você pode ter dinheiro, você pode ter sabedoria, você pode ter apoio, você pode ter sucesso em todas as frentes e áreas da vida. Mas se Deus não for o fundamento desta família, é a mesma coisa de você construir uma casa sobre areia e não sobre a rocha. Jesus usou esta figura lá no seu Sermão do Monte, quando diz que há 2 tipos de casa, uma que é construída sobre areia e outra que é construída sobre a rocha. À primeira vista, ambas as casas são iguais. A um observador desatento não notaria qualquer diferença entre elas. As circunstâncias que acontecem a ambas as casas são as mesmas. Cai a mesma chuva no telhado, bate o mesmo vento na parede, bate o mesmo rio no alicerce, uma casa fica de pé, a outra entra em colapso. E com isso Jesus está querendo nos ensinar que a pedra sobre a qual a nossa vida, a nossa família precisa ser edificada, esta pedra é Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não for o conselheiro, o Senhor, o que vai dar norte e direção para a família, então não vai resolver o assunto. Então o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas ele usa agora uma outra figura, uma outra imagem. A imagem de uma cidade que precisa ser guardada, que precisa ter sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Deus não é apenas o edificador da família, Deus é o protetor da família. A família enfrenta muitos riscos, muitos perigos, muitas ameaças. Há inimigos declarados, há inimigos ocultos, há inimigos que são de carne e sangue, há inimigos que são seres espirituais malignos. Em outras palavras, a família vive num campo minado.
Conspiração contra ela é o que não falta, todo dia, toda hora. E às vezes essas batalhas, essas lutas, esses inimigos que conspiram contra a família, não vêm de forças lá dos sucursais do inferno, não. Às vezes gente bonita, trajada de toga, outros de terno bem engomados, outros nadando em conhecimento e até outros em muita riqueza, vivem para olhar para a família, conceituar família, ou desconstruir família, ou atacar a família, e às vezes vem através de leis, às vezes vem através de decretos, às vezes vem através de costumes, às vezes vem através dos avanços da sociedade, da sociologia, da antropologia, às vezes vem através de filosofias humanas, de ideologias perigosas, mas esse conjunto todo ataca a família. Precisamos, portanto, não só de edificar nossa casa sobre Cristo, mas precisamos da proteção dele, para que a nossa família não colapse. Veja você no verso 2, que agora ele levanta um outro problema deste começo do casamento, que é fazer o pé de meia, é buscar estabilidade financeira, é construir um patrimônio, é ter uma base econômica para que a família possa sobreviver. E ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer penosamente o pão que granjeastes. Ou seja, tome cuidado para que coisas não ocupem o lugar de pessoas. Cuidado para que bens materiais não substituam relacionamentos. Às vezes o casal recém-casado está tão assim, preocupado em construir um patrimônio que dorme tarde, levanta cedo demais, come às pressas, penosamente. Esquecem de uma coisa: quem é o provedor é Deus. Ele quem dá, Ele quem abre portas, Ele quem leva para frente, Ele quem, com a sua bênção, faz você prosperar. A bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. Então, busque Deus em primeiro lugar na sua família, para fundamentar a sua casa, para proteger sua casa e para dar prosperidade à sua casa. Esta, portanto, é a primeira fase do casamento, é a primeira fase da família, é a fase do casamento, dos primeiros anos da vida conjugal, antes que os filhos cheguem. Então, pensa aí, se Jesus é o fundamento da sua família, pensa aí se Jesus é o edificador da sua família, pensa aí se Jesus é o protetor da sua família e pensa aí se Jesus é quem está provendo você das suas necessidades. Em vez de você ficar desesperado aí, dormindo tarde, levantando de madrugada e comendo apressadamente, esquecendo-se de que aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. Bom, dito isto, vem a segunda fase da família, versos 3 até o verso 6, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Então agora é a segunda fase, que é a fase da chegada dos filhos. É claro que há casais que não podem ter filhos e nem por isso são uma família, deixam de ser família. São uma família, sim. Mas você pode resolver isso ou adotando ou achando que está bom. Os dois apenas podem conviver harmoniosamente, de forma feliz e tocar a vida sem nenhum problema. Mas é natural que os filhos cheguem. E a primeira perspectiva que se precisa ter é o que significa os filhos da nossa vida. E o texto diz: herança do Senhor são os filhos. Herança é aquilo que você não trabalha, mas recebe. Você nem talvez mereceu, mas você recebeu para administrar. Então Deus confia os filhos aos pais, para que os pais cuidem, eduquem, instruam, formem, forjem, entregando à sociedade cidadãos de bem. Porque os valores se aprendem em casa. A fé
se aprende em casa. Nós não podemos delegar ao Estado a doutrinação e a educação dos nossos filhos. Não. O Estado vai dar a formação acadêmica, mas os valores, os princípios, as balizas precisam aprender em casa. A fé se transmite em casa. Nós não podemos delegar isso para ninguém. Nós não podemos terceirizar esta formação dos princípios e valores dos nossos filhos, nem para o Estado, nem para quaisquer outras instituições. Esse é nosso papel, esse é nosso dever, isso é nossa responsabilidade. Então, herança do Senhor são os filhos. Agora, há uma outra figura do verso 4, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E eu gosto da figura da flecha, porque está reportando a um tempo antigo, onde as guerras eram feitas, um confronto corporal, e onde as flechas eram os mísseis da atualidade. E veja você 3 coisas. Primeiro, o guerreiro normalmente não terceirizava o transporte das suas flechas. Ele as carregava nas costas. Então os pais também carregam os filhos. A mãe no ventre, os pais no bolso, no coração, preparando-os e equipando-os para a vida. Não para eles mesmos, para formar um clã. Não. Você prepara os filhos para a vida. Você prepara os filhos para a sociedade. Você prepara os filhos para que eles sejam instrumentos nas mãos de Deus onde estiverem, na vocação que receberem, no treinamento que tiveram, para serem úteis, cidadãos úteis à sociedade. Esses princípios se aprendem em casa. Integridade, honestidade, probidade, trabalho, valores, princípios, né? Segundo aspecto da flecha é que o guerreiro não desperdiça suas flechas. Ele as lança num alvo específico. Ou seja, nós criamos os nossos filhos para um propósito, que é glorificarem a Deus, que é fazerem o bem, que é praticarem a justiça, é para que sejam bons cidadãos, bons cristãos, que trabalhem com honradez, que tenham lucro, fruto do seu esforço, do seu empenho acadêmico, preparatório, profissional, mas para que esses filhos possam ser instrumentos nas mãos de Deus, onde estiverem, onde trabalharem, para o bem da sociedade, para o bem da família e para a glória de Deus. Jogue a flecha na direção certa. Mas veja você, em terceiro lugar, o guerreiro, via de regra, lança as flechas para um alvo certo, para longe. Ele não joga a sua flecha nos seus pés, para longe. Isso significa que nós criamos os nossos filhos não para nós, para viver à nossa volta, ao nosso redor, dependentes de nós, mas nós os preparamos e os lançamos para o alvo certo, para serem instrumentos para a glória de Deus. E esses filhos em quem você investe hoje, amanhã eles investirão em você. Porque é por isso que está escrito assim: feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Ou seja, a aljava era o lugar onde o guerreiro botava as suas flechas. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Ou seja, esses filhos em quem você investiu, amanhã vão investir em você, proteger você, cuidar de você na sua velhice. Notinha de rodapé, tá? Filhos que receberam cuidado, investimento dos pais, a educação dos pais, não podem desamparar os pais na velhice. Não podem deixar os pais na solidão na velhice. Não podem deixar os pais ter necessidade de coisas básicas na velhice. Cabe aos filhos proteger os pais, cuidar dos pais. Princípio bíblico. Essa é a segunda fase da família. É a chegada dos filhos. Vamos ver a terceira fase? A terceira fase da família começa no Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem,
E veja você, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Terceira fase da família são os filhos grandes, criados, adultos, ainda ao redor da mesa, comendo do fruto do trabalho. Lembra que o casal trabalhou? Lembra que a família investiu? Lembra que Deus dá prosperidade? Agora os filhos chegaram, agora os filhos cresceram, agora os filhos estão desfrutando com os pais de todo o fruto daquele trabalho, daquele labor que foi feito. Família unida, ao redor da mesa. Quem costura esta unidade? A mãe, a esposa. É isso aí. Então esse homem é muito feliz, porque ele tem prosperidade, ele tem família, ele tem dinheiro, ele tem família, tem amor na família, tem unidade na família, tem respeito na família, tem comunhão na família, tem abraço na família. A família está ao redor da mesa. Aliás, a mesa é mais do que um móvel que você põe na sua cozinha ou na sua sala. A mesa é um emblema de comunhão, emblema de congraçamento, emblema de convivência, emblema de amor recíproco, símbolo de relacionamentos saudáveis. Se precisar confrontar, divertir, que haja confronto e advertência, mas é família. E família você ama, família você acolhe, família você respeita, família você investe, não porque é a melhor, não porque não tem defeito, mas porque é a sua família. Então, a terceira fase da família é quando os filhos já cresceram. É quando você trabalhou e vê o fruto do seu trabalho e desfruta disso. Eu gosto dessa expressão, eu vou enfatizar isso. Veja você. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Porque tem gente que trabalha, mas não usufrui. Tem gente que acha que a vida é trabalhar, juntar, e ele mesmo que trabalhou e que ajuntou, não usufruiu nada. E Salomão, lá no livro de Eclesiastes, vai dizer que você deve também usufruir o fruto do seu trabalho. Sabe por quê? Porque se você não usufruir, quem não ralou, quem não trabalhou, quem não suou, quem não pôs a mão na massa, é quem vai usufruir, e às vezes até perdulariamente. Então, trabalhe sim, economize sim, invista sim, mas desfrute também. Deixa eu fazer uma perguntinha. Qual foi a última vez que a sua família tirou férias? Qual foi a última vez que você convidou a sua família para um tempo de descanso? Sabia que o descanso também é propósito de Deus? Deus nos ordena trabalhar 6 dias na semana e descansar num. Portanto, o tempo de refrigério e de descanso, de usufruto das bênçãos de Deus, é projeto de Deus para a família. A família é o nosso maior tesouro. Você pode ter um banquete com carnes selecionadas e se não tiver amor, aquilo não tem sabor. Você pode fazer um prato de arroz com feijão e virar um banquete, se tem comunhão e se tem amor e se tem gratidão no coração. Então, celebre essa terceira fase da família, dos filhos criados, dos filhos ao redor da mesa, da família reunida, da família ao redor da mesa para tomar uma refeição com singeleza de coração, com gratidão no coração. Mas aí, agora, veremos a quarta fase da família. E está aqui escrito no versos 5 e 6 do capítulo do Salmo 128 assim: O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então a primeira fase é a fase do casamento. A segunda fase da família é a fase da chegada dos filhos.
A terceira fase da família é quando os filhos crescem, se tornam adultos, mas a família continua unida, desfrutando do fruto do seu trabalho. E tudo quanto eles estão fazendo, a bênção de Deus está acompanhando aí. Mas a quarta e última fase da família é a chegada dos netos. Quando você vê os filhos dos filhos, é quando a família se renova. E olha que coisa linda que é a família, porque enquanto uns vão envelhecendo e vão perdendo as forças, e os cabelos vão ficando brancos, outros estão nascendo, cheios de vigor, cheios de viço, cheios de esperança para o futuro. E esse elo não pode ser quebrado, e essa corrente não pode ser interrompida. A família, nesse fluxo e refluxo da vida, vai se formando, vai crescendo, vai amadurecendo, vai se espalhando, vai se esparramando, novos descendentes vão surgindo, a família vai ampliando os seus horizontes, vai alargando as suas tendas, e a bênção de Deus vai fluindo através dessa família para a nação. Olha que coisa linda! O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Você vai ajudar a sua nação a ter paz. Porque quem você vai entregar para a sociedade não vai ser um larápio, não vai ser um corrupto, não vai ser um assassino, não vai ser um mentiroso, não vai ser um corpo mole, não vai ser um parasita, vai ser alguém que vai contribuir para a prosperidade da nação e promover a paz da nação. Que benção é ter netos. Alguém já disse que neto é filho com açúcar? Ou outros brincando mais, não, neto na verdade, o filho vai ser, o pai é aquele que pega um burro bravo e depois o filho amansa esse burro bravo para o neto montar. O que importa é que o neto você recebe para curtir, desfrutar, porque a responsabilidade da educação do neto é dos filhos, não sua, avô e avó. Então você curte, você desfruta, você pode sim passar o bastão da fé, transmitir os meus princípios, os meus valores, reafirmar os valores dos pais, que os pais ensinaram, mas você vai desfrutar. E você vai ver que a sua descendência está se multiplicando na terra. Então, só para concluir aqui, como é que está a sua família? Em qual fase a sua família já está? Está no começo? Os filhos já chegaram? Estão chegando ainda? Já cresceram? E aí, já se casaram os filhos? Quando vão chegar os netos? Como é que é essa expectativa? Como é que você lida com os seus netos? Então, veja o projeto de Deus do começo ao fim. Você convida Deus para ser a base, o construtor, o protetor, o provedor, o que leva você para frente. Depois chegam os filhos, são herança de Deus, são flechas nas suas mãos, e você vai instruí-los, formá-los, forjá-los, educá-los, passar o bastão da fé e lançá-los para dentro do projeto de Deus. E agora, esses filhos já cresceram, eles estão juntos como amigos, como irmãos, a família está unida, a família está reunida, a família desfruta de todas as bênçãos que Deus deu ao longo do caminho, e aí vem a última fase. Os netos chegam. Os cabelos já estão brancos, os avós mais experientes, mais doces, sem muito rigor que tiveram na criação dos filhos, porque estavam construindo, ao mesmo tempo que educando os filhos, construindo o meio de sobrevivência. Agora pressupõe que a vida já está mais um pouco tranquila e você vai curtir os netos, desfrutar os netos e entender que essa nova descendência que surge na terra, fruto da sua vida, do seu casamento, da sua família, vão ser uma bênção para a sociedade. Olha que coisa linda. É esse o projeto de Deus para a sua família. Vamos desfrutar. Vamos viver tudo quanto Deus planejou para nós. Que Deus, portanto, abençoe sua família. Talvez você está passando por turbulências, talvez por dificuldades, talvez por necessidade de ajustes, talvez necessidade até de perdão, de recomeço, mas não desista da sua família. Não abandone a sua família. Invista na sua família. A sua família é o seu maior patrimônio. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Ela não é uma família perfeita como a minha também não é, mas é a família que Deus nos deu, então vamos investir nela, para que ela seja uma família abençoada
e abençoadora. Não há família tão complicada que Deus não possa restaurar e não há família tão boa que não possa melhorar. Então vamos investir na nossa família. Se essa mensagem foi oportuna para você, envie para os seus amigos. E se você não está inscrito nesse canal, nos ajude. Inscreva-se e nos ajude a levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Meu carinho, meu abraço, minha gratidão.